conhece essas coisas, aos sábios e entendidos, e a revelasse aos pequenos, disse Jesus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Aquilo que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. Aquilo que vocês escutam ao pé do vidro, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, prezadas família, toda a equipe aqui de canto, liturgia, aqueles que nesta manhã também aqui vieram. Hoje a comunidade da Nossa Senhora da Consolata, ela se alegra, né? Como todos os domingos, sempre é um dia de alegria, é o dia em que nós dedicamos para louvar a Deus, participando da missa, né? Cumprindo o nosso preceito dominical, alimentando a nossa fé, para que ela não esmoreça, né? E para que nós não desanimemos. Mas hoje, além disso, de todas essas motivações, a comunidade quer homenagear a padroeira, né, Nossa Senhora da Consolata. Por isso, toda essa mobilização, né, as pessoas se empenhando, esse clima diferente na liturgia, até o padre está de branco, muito embora hoje fosse o verde, mas para homenagear também a nossa querida mãe, Nossa Senhora da Consolata. O importante é celebrar a vida dos santos, porque os santos foram aqueles que melhor compreenderam o desígnio de Deus na vida deles. Por isso se tornaram santos. Se tornaram santos porque procuraram viver na vida, através do testemunho, aquilo que entenderam da mensagem do Santo Evangelho, ou a mensagem de Cristo, ou a mensagem transmitida, dada por Cristo aos apóstolos e depois a toda a igreja. Por isso, para nós sempre é oportuno, é bom, quando nós celebramos os santos, de tentar imitar as virtudes, né? Não é apenas para homenagear cantos e festas, não, também isso, mas para ver em que sentido nós podemos também, a exemplo deles, seguindo as suas virtudes,
porque os vícios nós estamos cheios dele, né? Então vamos ver quais são as virtudes que os santos podem nos dizer. E a palavra de Deus, nesse domingo, o Evangelho, ela é fantástica, né? Ela é realista, para alguns é dura, talvez muitos não vão gostar de ouvir, né? Aquilo que o Evangelho diz, né? Mas o Evangelho é muito claro. Jesus, por 3 vezes no Evangelho, falando aos seus apóstolos, ele começa tentando encorajá-los. 3 vezes Jesus disse: não tenhais medo. Primeiro, não tenhais medo dos homens. Por que nesse primeiro não tenhais medo? Porque aqui a igreja nascente, a igreja perseguida. Vocês sabem que a igreja católica, desde o seu nascimento até a sua morte, inclusive nos dias de hoje, são muitos os cristãos que são perseguidos pelo mundo inteiro. Nós mesmos, na nossa experiência de fé, às vezes as pessoas lá fora, esse mundo pagão que nós vivemos, porque o mundo está cada vez mais pagão, mais distante de Deus, isso é uma constatação, né, que até um cego vê, né? Desde o início a igreja sempre foi perseguida. Então Jesus está falando aos seus apóstolos num contexto de perseguição. Por isso ele disse: vocês não tenham medo dos homens, eles vão perseguir vocês, como de fato aconteceu. Os apóstolos ainda não sabiam que todos eles iriam morrer mártires, todos os 12 apóstolos. Por que eles morreram mártires? Porque eles deram testemunho da fé. Porque o mundo nunca quis, desde o início. Aqui vem o inimigo. Jesus veio para instaurar o reino de Deus, mas parece que o inimigo se antecipou, né? Então os apóstolos tiveram uma grande dificuldade desde o início, e não é diferente hoje, né? Basta a gente ver as nossas igrejas, basta a gente ver como os católicos vivem a fé, né? Aqueles que se dizem católicos. Uma estatística que está para sair por aí, do último censo, diz que apenas 49% se declaram católicos, né? 49%. E desses 49%, apenas 8 a 9% são aqueles que participam assiduamente à missa. De 8 a 9%, não mais que isso. Apenas um fato, né, para a gente mostrar. Então Jesus: não tenhais medo, porque é diante desse mundo pagão, desse mundo sem Deus, cada vez mais estão tirando Deus das escolas, das instituições. Parece que o mundo tem medo das coisas de Deus. Eles não temem o mundo, né? Eles têm coragem para as coisas do mundo, né? Mas para as coisas de Deus tudo é brincadeira. Então por isso Jesus fala: não tenha medo dos homens, pois nada há de encoberto que um dia não vai ser revelado. Muitas coisas a gente faz escondido, né? A gente vive fazendo, pecando contra Deus, achando que Deus não vê tudo. Ele vê. Sempre digo: agora é o tempo da misericórdia. O tempo em que eu e você vivemos é o tempo da misericórdia. Sabe aquele pai, aquela mãe paciente, né? Que é lento na ira, porque acredita na conversão do filho. Então ele tenta ser calmo, né? Mas vai virar o dia do julgamento. Agora é o tempo da misericórdia. E do dia que nós não mais estivermos aqui, vai ser o tempo do julgamento, o justo juiz, que dará a cada um segundo aquilo que cada um fez. Então Jesus diz: não tenhas medo dos homens, que vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser difamados, vocês serão levados diante dos tribunais, por causa de mim vocês serão perseguidos, vocês não serão aceitos em muitos lugares. Tudo isso Jesus falou, e de fato aconteceu. Mas não tenhais medo. Por quê? Porque Deus estará sempre convosco, e quem perseverar até o fim, mesmo se necessário for, dando a vida, como os grandes mártires, os grandes santos, os grandes homens e mulheres da igreja, todos eles a maioria deram a vida, mas sempre testemunharam a fé, mesmo diante do mundo hostil, nunca negaram a fé. Diferente dos tempos em que nós vivemos, né? Muito diferente. O outro: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário,
Se vocês têm medo, nós temos medo daqueles que matam o corpo, né? Diz aqui, vocês deveriam temer aquele que não apenas é capaz de matar o corpo, mas também de jogar a alma no inferno. Deus infinito, Ele tem poder sobre tudo, o corpo e a alma. Eu dizia na missa de ontem, o corpo, quando ele morre, ele vai para o cemitério, né? E lá fica por um tempo. E depois de um tempo ele volta a ser aquilo que ele era. Na quarta-feira de cinza, quando o padre distribui a cinza, o sacerdote diz o quê? Lembras que és pó, e ao pó voltarás. Essas palavras são ditas para o corpo. E a alma? A alma não vira pó. A alma não é perecível como o corpo. A alma é imortal. E quando dá a morte, separa-se. O corpo vai para um lugar e vai virar pó, né? E a alma vai para o juízo particular diante de Deus. É bom a gente falar isso, é bom o padre falar. Eu sei que não agrada muito, mas eu também não me importo tanto com isso, né? Importante é que seja falado, porque nós vivemos num mundo bastante pagão, onde as pessoas estão muito preocupadas com a aparência. Eu dizia, se nós tivéssemos pela alma o mesmo cuidado que temos pelo corpo, o céu estaria cheio e o inferno e o purgatório estaria quase que deserto. Se tivéssemos pela interioridade, pela alma, a mesma preocupação que temos pela exterioridade, pelo corpo. E com isso eu não estou dizendo que nós não temos que cuidar do corpo, até porque Deus não te fez um fantasma, nenhum fantasma, Ele nos fez corpo e alma, mas a alma é o motor do corpo. O corpo não vive sem a alma. O corpo, mesmo obra de Deus, ele é perecível e voltará a ser aquilo que sempre foi pó, sopro divino. Mas a alma é imortal e ela foi criada para Deus. E no final do evangelho, depois de que Jesus fala dos não tenhais medo dos homens que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, tem aquele temor reverencial por Deus, não é o medo de Deus, o medo respeito, o medo prudência, o medo que sabe reconhecer que existe um Deus, porque hoje, repito, é um mundo que vive como se Deus não existisse, e o pior, com uma falsa concepção de Deus, que vai dar tudo certo. Eu posso viver como eu quero, eu posso viver do jeito que eu gosto, inclusive eu posso até dizer que sou católico, mas eu não preciso ir à missa, não preciso comungar, né? Eu vou lá de vez em quando, né? Eu não dou testemunho da minha fé, mas está tudo certo, porque Deus vai salvar todos. Não é assim que as pessoas falam? Todo mundo vai ser em nome de uma misericórdia que não sei da onde que eles tiraram, né? Deus tem muita gente e com isso relaxo, né? Então não precisa fazer nada. Se está todo mundo salvo, para que esforço? Jesus me parece que carregou a cruz, não sei, se não me falha a memória, ele carregou cruz, né? Mas hoje tem muitos cristãos católicos que querem uma igreja, uma religião sem cruz. Me parece que ele carregou, se eu não estou enganado, ele carregou a cruz. E disse também, quem quiser me seguir, prenda a sua cruz e me siga. E disse também, estreito é o caminho, a porta que leva para a salvação, e larga é a porta que leva para a perdição. Basta a gente ver como vivem os católicos, basta a gente ver como vivem as pessoas, alheias cada dia mais de Deus. Basta a gente ver como estão as nossas igrejas, ainda na nossa região, cada vez menos gente, né? As academias, os shopping, as pizzarias, os mercados, sempre cheios, as igrejas. Este é o mundo em que nós vivemos, e não vamos nos iludir, mas todo mundo acha que está tudo salvo. Lamento informá-los, mas não é bem assim. Diz, olha, no final que Jesus diz, depois de exortá-los, chamar de não ter medo,
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, todo aquele que testemunhar a sua fé, e hoje as pessoas não testemunham, são pouquíssimos, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Todo católico, todo cristão que declara a sua fé, e declarar a sua fé o que é? É vivê-la, é testemunhá-la, é acreditar, é ir à missa, é comungar. Você é pecador, pobre criatura, você não é Deus, nem o Padre, todos nós somos miseráveis, todos nós precisamos da misericórdia. Não pense que você é o bambambam, que você não é e nunca será. Você precisa de Deus. Se você quiser se salvar e entrar para o céu, você tem que dar testemunho, porque diz, ó, aquele que se declarar diante dos homens em meu favor, eu irei me declarar diante dele e dos meus pais. Mas tem a segunda parte, e aqui a grande maioria, né? A imensa maioria. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Vocês entenderam o jogo de palavra aqui? Quem se declarar, então não pense você, e hoje está em moda, todo mundo que morre vai para o céu, não é isso? As pessoas dizem, né? Ah, morreu, né? Coitadinho, agora descansou e está com Deus. Tomara que esteja mesmo, tomara. Mas saiba que lá em cima existem 3 possibilidades, o céu é uma delas. Existem outras 2 também, não existe só o céu. Existe, desde criança eu sempre aprendi, a não ser que tenha mudado o catecismo e o ensinamento da igreja, né? Até ontem eu não sabia, pode ser que hoje mudou, mas eu sempre soube que existe céu. Vamos lá, ajuda o padre, porque todo mundo fala do céu, mas existem outras 2 coisas também. O céu é uma delas, existe também o quê? Purgatório. Vamos. Ah, vocês também sabiam, né? Que bom que vocês sabem. Eu pensei que vocês não soubessem que além do céu existe também o inferno, e existe o purgatório, e para lá todos nós, os padres também, que não se cuidem para ver, o inferno foi feito também, tomara que não, mas nunca tive lá, mas de repente vai saber, né? Por que o padre fala tudo isso? Porque hoje a gente vive uma fé muito light, né? A gente acha que vai dar tudo certo, que nem lá acha que a igreja é o Senado Federal ou é Brasília, né? Que vira tudo em pizza. Pode roubar, pode fazer o escambau, pode fazer o que quiser, mas dá tudo certo. Com canetaço tá tudo, não é assim? Lamento informar, mas com Deus a coisa funciona diferente. Não é assim. A cada um será dado segundo. Portanto, todo aquele que se declarar, todo aquele que testemunhar, não é aquele que negar a fé diante dos homens, eu vou me declarar diante dele. Aquele que negar, eu também não sei quem sois. Senhor, mas não sei, para longe de mim, malditos, para o fogo do inferno. Essas palavras foram ditas por quem? Por Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, hoje celebrando a padroeira, por isso que o padre falou, os santos entenderam isso. E eles entenderam não quando eles eram santos, eles entenderam quando ainda eram pecadores. Os únicos santos que foram preservados do pecado original foi Nossa Senhora, nossa mãe, em vista daquilo que ela haveria de ser, a mãe, então ela foi preservada da mancha do pecado original. E João Batista, que João disse, dentre dos homens nascidos, esse ninguém se iguala a João Batista. No mais, todos nós nascemos já, quer dizer, é um violão que está com a corda desafinada. Pergunto para vocês que são violeiros, quando o violão e a viola está com a corda desafinada, o som sai que é uma maravilha. Sai? Não sai. Precisa fazer o quê? Jogar fora o violão, né? Ah, só afinar, ah, tá. Isso mesmo, não precisa jogar fora o violão, né? Eu pensei que, então nós nascemos um violão desafinado, não precisa, é só dar uma pequena ajustada, talvez uma ajustada maior, né?
o padre não é músico, mas no seminário a gente tinha teoria musical. Eu não gostava, eu preferia ir carpir na roça, né? Mas, fica lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ai, que raiva, né? E bota o dedo aqui, bota o dedo ali. Falei, ó, vou carpir 2 horas, mas não ficava meia hora. Mas, mais ou menos, eu aprendi que se a corda do violão está desafinada, não precisa comprar um violão novo, não precisa nem jogar fora o violão. Você tem que ter a sensibilidade do ouvido, né? Vai lá e você afina, ajusta e fica maravilha. Você e eu somos um violão com várias cordas desafinadas, né? O violão tem o quê? 6? 6. A viola 12, né? E o padre, e outro tem 4, e assim vai, né? Às vezes pode ser que uma corda esteja desafinada, às vezes 2. É bem provável que de repente todas as cordas estejam, precisa dar uma afinadinha em todas elas. Então, meus irmãos e irmãs, que hoje, a liturgia de hoje, seja uma ocasião para a gente testemunhar, para a gente meditar. Como é que eu estou vivendo a minha fé? Na brincadeira, na palhaçada? Eu estou muito preocupado, vocês devem temer Deus, que além de destruir tem capacidade de destruir o corpo, é capaz também de mandar a alma para o inferno. Não só ter medo deveríamos ter medo do pecado, deveríamos ter medo de viver longe de Deus, da igreja, dos sacramentos, sem nos confessar, sem rezar. Deveríamos ter medo de não testemunhar a fé, mas a gente não tem esses medos. A gente tem medo do ladrão, tem medo de tanto que a conta no banco desapareça, que o juro não dê tanto. É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Nós precisamos testemunhar mais a nossa fé. Cada dia o mundo se torna mais pagão. Olha as famílias, né? Olha como estão nossas crianças, onde está Deus? Às vezes eu vejo aqui, né? Tem pais que vêm trazer os filhos para a catequese, né? E desce, nem descer do carro desce. Eles, que hora termina a missa? Para depois ele vir buscar o filho. Ele está em casa, viu? Não é que ele foi trabalhar, né? Ele está em casa, esperando terminar a missa para vir buscar o filho para levar para casa. Vocês já pensaram? Que coisa, que bonito, né? Que testemunho de fé que esse pai e essa mãe está dando, que maravilha. Mas nós vamos tudo para o céu. Fique tranquilo, que o mundo diz que vai estar todo mundo no céu. Mas olha que isso é mentira, né? É uma grande mentira, é uma fake news, né? É uma grande fake news. Uma mentira e que as pessoas acreditam. Como essa mentira colou, como ela entrou na cabeça das pessoas. É uma maravilha. Não tenhais medo. Hoje nós precisamos declarar a nossa fé. Precisamos, aquilo que vocês ouviram no pé do ouvido, vocês devem proclamar nos telhados. Porque não há nada de secreto que um dia não vai ser revelado. Não temos medo daqueles que matam o corpo, mas cuidado com aquele que tem capacidade e poder de mandar a alma para o inferno. O nosso medo deveria ser assim: tenho medo de morrer longe de Deus, ter medo de morrer no pecado. Esse deveria ser o medo, de viver uma fé vazia. Mas parece que esse raciocínio pouquíssimas pessoas se fazem. Não tem esse tipo de medo, porque afinal de contas vai dar tudo certo. Tudo vai acabar como no Congresso Brasileiro em pizza. É assim? Digo que não, mas tem muita gente que pensa. Por isso a gente brinca com a fé. Por isso que a gente vive desleixado, achando que Deus é bonachão. Deus é bom, mas Deus é justo. E o padre falou: agora é o tempo da misericórdia. Convertei-vos porque depois virá o tempo do juízo. E o juiz é implacável. Não tem apelo à segunda instância, nem terceira instância, nem a ulteriores instância. É uma só. É um canetaço e basta. Ou se salvou,
Vocês sabiam disso também, né? Ou não? Sabiam ou não sabiam? Se não sabiam, estão sabendo. E é bom que saibam, né? E vale para o padre também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em